Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Eu quero os convidar neste momento a estarmos iniciando o culto de doutrina nesta sexta-feira. Vamos orar nesta oportunidade. Quero convidar você aí na sua casa para estar orando em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, eterno Pai, soberano nos céus e na terra, Pai bendito, Pai querido, queremos nesta tarde, Pai, neste início de noite, já estamos aqui, meu Deus, adorando o Teu nome, meu Pai amado, bendizendo, glorificando o Teu santo e precioso nome. Vem se fazer presente, ó Deus querido, nesta noite, ó Pai, neste culto de ensinamento, meu Deus. Queremos Te agradecer por um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Obrigado, meu Pai amado, pela Tua graça, o Teu amor em nossas vidas. Abençoa, meu Pai, todo o nosso bairro, meu Deus querido, a nossa comunidade em Buriti, Senhor. Abençoa a nossa vizinhança, meu Pai. Traz paz, alegria, meu Deus, para cada lar. Meu Deus querido, que a Tua presença seja, Pai, manifestada em cada família, protegendo, meu Pai, cada vizinho, meu Deus. Protege, Pai, a família dos Teus filhos, protege os lares, protege, Pai, a saúde, Pai, dos Teus filhos. Meu Deus querido, que haja o pão de cada dia em suas mesas. Meu Deus amado, também Te apresento, Pai, os Teus filhos que nesta noite irão adentrar a esta programação. Meu Deus amado, Deus bendito, que o Senhor possa receber o nosso culto nesta noite, Pai. O culto racional, Senhor. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai querido, trabalhar em cada coração. Vai adentrando os lares, meu Pai. Vai, meu Deus querido, à frente, abençoando as famílias para a glória do Teu nome. Assim, meu Pai, eu Te peço estas bênçãos e por fé Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com os hinos congregacionais. Irmã Maria está aqui conosco nesta noite para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus em harpa cristã 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvor ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vive nas promessas.
202. O mundo murmura-se tanto em tu que cristão dizem ser. Em vez de louvores aplanto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Tu vives, irmão, murmurando, tal como escravo do mar. Se Deus a tua fé está provando, tu não tem razão para dar. Deus castiga aquele a quem ama, também de ti não se esqueceu. Papai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-se para o céu. E mesmo se as ondas surgirem num revolto e bravo mar, o céu poderá ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas cilada e nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levando, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertando, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-se para o céu. 242. Glória a Deus. 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar.
com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer excelente sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez saber herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegando e a glória alcançar, vou ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. E eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, abramos as nossas Bíblias, dando continuidade ao nosso estudo às cartas, às igrejas, às 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Estaremos estudando hoje a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Tivemos aqui na sexta-feira, aliás, no domingo passado, tivemos uma breve introdução a respeito da doutrina de Balaão, mas hoje estaremos nós adentrando aqui a este conteúdo um pouco com mais profundidade, para falarmos a igreja de Pérgamo. Amém, meus queridos? Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele
que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, meu Deus querido, lida nesta noite, meu Deus amado. Que o Senhor possa neste momento, ó Pai amado, se fazer presente neste culto, recebendo, meu Deus querido, em tua presença, Pai, a nossa adoração, a nossa petição, meu Deus. Abençoa, meu Pai querido, cada lar, cada família que será alcançada, meu Deus, por este trabalho. Meu Deus amado, Deus bendito, guarda os corações, meu Senhor. Nos dá, meu Deus querido, a tua proteção nesta noite. Fala, meu Pai querido, através dos louvores. Fala através da tua palavra que será ministrada logo mais, Senhor. Meu Deus querido, nos dá um culto, meu Deus, na tua presença. Desperta-nos a cada dia mais para te servir, Senhor, glorificar o teu nome. Assim, meu Pai amado, abençoa cada família, cada lar, Senhor, que estão conosco nesta programação. Seja abençoado pelo Senhor. Assim, meu Pai, muito obrigado por tudo ser conosco, em nome do Senhor Jesus. São essas bênçãos que eu te peço e por fé te agradeço. Amém. Vamos louvar a Deus com aqui a irmã Maria, mais uma vez, representando o conjunto de senhoras neste momento. Vamos louvar ao Senhor, antes de nós estarmos ministrando a doutrina, a palavra do Senhor. Cumprimento novamente com a paz do Senhor Jesus. Que todos possamos louvar o Senhor, Rei Jesus, nesta noite, que Ele está no coração de cada um daqueles que o adoram. Por amor, Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como viver, e ainda Ele morreu. Foi por mim. Lugar
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, estamos nesta noite abençoada. A chuva que tem caído sobre a terra para molhar a terra, Deus abençoe nesta noite. O clima acabou, vamos estar aqui louvando o nome do Senhor, vamos estar aqui meditando um pouco na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero, antes de iniciarmos na palavra, mandar a paz do Senhor aqui para todos os nossos queridos que estão conosco. A irmã Daniele, irmão Antônio ali da congregação do Novo Horizonte. Também está conosco o irmão Nairton, a irmã Ana, também a sua casa, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Elane, irmão Chile, toda a sua casa. Pastor Wagner ali também, do tempo de adoração em Quixadá, missionária Edna. Deus abençoe este casal, essa família. Irmão Josenias e toda a sua casa, Deus abençoe, a paz do Senhor. Ali na Pedra Branca, a irmã Cristina, também a sua família, Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmão Nonato, irmã Iracema e toda a sua casa, Deus abençoe. Também irmão Bill, ali na congregação dos Morros, Licinha, e toda a sua família. Deus abençoe também poderosamente. Está conosco também a Vânia Fonseca, lá de Quixeramobim, Encantado. Deus abençoe a Vânia Fonseca, juntamente com toda a sua casa. Irmão Eliezer, irmã Fátima também está conosco, são dirigentes ali, Buriti dos Esmédios. A paz do Senhor, Deus abençoe. Também irmão Marcos, a irmã Rosa, ali na congregação da Pedra Branca. Meus queridos, muito obrigado pela tua presença. Esteja intercedendo aí pela vida do nosso pastor. Estamos num processo também de recuperação aqui. Vou estar aqui ministrando. Vou aonde o Senhor quer nos permitir aqui nessa noite, tá bom? Procurar me esforçar um pouco menos, mas que a palavra que Deus colocou em nosso coração, ela possa ser entregue nesta noite. Glória a Deus. Nós estamos dentro de um estudo, de uma sequência doutrinária a respeito das cartas às 7 igrejas da Ásia. Hoje estaremos estudando, meus queridos, a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Eu vou recapitular, vou trazer aqui para os meus irmãos novamente quais são os objetivos dessa palavra doutrinária. Nós estamos estudando estas cartas, meus queridos, uma sequência de 7 cartas, em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a carta no ato que ela foi escrita ali, 95, 96 depois de Cristo, quando João estava na ilha de Patmos. Então ela tem um endereço naquele momento para os cristãos que estavam na cidade de Pérgamo, na igreja que estava situada na cidade de Pérgamo, naquele exato momento, 95 ali depois de Cristo. Então era aquele cenário que Jesus tinha visto na igreja de Pérgamo e colocado na visão para João, para que João escrevesse e endereçasse essa carta para que chegasse ao líder da igreja de Pérgamo. Então a primeira proposta nessa noite é nós trazermos a visão da igreja de Pérgamo para aquela atualidade, ou seja, para aquele cenário, contexto atual, 95 ali depois de Cristo, enquanto João ainda escrevia aquela carta. A segunda proposta é pegar o recorte histórico da igreja de Pérgamo, ou seja, em que parte da história representa a igreja de Pérgamo. Nós iremos também estudar, dentro desse contexto, qual é a fase histórica que simboliza a igreja de Pérgamo. E em seguida, nós estaremos finalizando com a igreja de Pérgamo da nossa contemporânea, ou seja, como será a igreja de Pérgamo para os dias de hoje.
Então teremos aí 3 abordagens. A primeira abordagem foi a de 95 depois de Cristo, no ato que foi escrita a carta. A segunda abordagem é para o período da história que representa esta igreja. E o terceiro e último ponto é a igreja de Pérgamo para os nossos dias. Então nós iremos trazer aqui esses 3 pontos para que a gente possa aprender. Meus queridos irmãos, vamos observar primeiro o seguinte: Pérgamo, esta cidade, historicamente, ou seja, ela era uma cidade que há quase 400 anos foi a capital da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha os seus costumes, era uma cidade muito importante para Roma, porque ela tinha sido deixada como herança da Babilônia, passaram-se para os gregos, e agora ali Roma tinha se apropriado daquela cidade. Era uma cidade que ficava nos altos, ficava em lugares altos, era uma cidade muito, muito bela, era uma cidade fortificada, e ela tinha uma situação privilegiada em meio às montanhas. E nós também observamos que antes de Cristo, ali aquela cidade, ela tinha sido elevada a um padrão de paganismo, de idolatria, ou seja, era uma cidade que tinha ali em sua detenção vários deuses pagãos. Havia um panteão grego ali que foi herdado pelos romanos, e eles mantiveram aqueles panteões gregos, ou seja, existiam estátuas de divindades naquela cidade, e ela era uma cidade muito forte na questão do turismo religioso, do paganismo, e então havia ali uma grande fortaleza no meio daquela cidade. Para os irmãos entenderem como era uma cidade forte e realmente idólatra, ela tinha ali o templo chamado o templo de Zeus, ou seja, havia ali as imagens que eram dado a esse deus grego, deus Zeus ou Júpiter. Ele tinha esse nome para a divindade romana, mas para os gregos era o deus Zeus. O deus Zeus, ele era o deus dos céus, o deus dos fenômenos. Então era uma divindade muito forte ali, cultuava-se muito forte essa divindade na cidade de Pérgamo. Também tinha na cidade de Pérgamo um templo à deusa Atena, era a deusa da sabedoria. Então tinha também essa cidade ali, aquela deusa Atena, e eles também cultuavam fortemente ali aquela deusa Atena. Também tinha o deus também chamado de Dionísio. Dionísio, ele era o deus do vinho, era o deus da alegria para eles. Então ele também tinha uma divindade fortíssima que era Dionísio, considerado ali para os gregos como um deus importante. E para fechar este panteão, tinha também o deus Esculápio, ou seja, o deus da cura. Então esses 4 templos, ou essas 4 divindades eram cultuadas na cidade de Pérgamo, antes mesmo de Cristo. Por quê? Porque era uma cidade importante, era uma cidade que tinha uma cultura pagã arraizada, muito forte. Não bastasse estas 4 divindades na cidade de Pérgamo, ainda tinha os templos que eram levantados para os imperadores romanos, que queriam ser adorados enquanto deuses também. Nós vamos ver ali sendo levantado um altar, ou seja, um templo ao César, né? Nós vamos ver César sendo levantado ali, Júlio César, César Augusto e Calígula. Esses 3, eles foram também levantados como Deus depois que morreram, e o outro ainda vivo, queria ser adorado enquanto Deus, queria que fosse prestado a ele reverências, queria prestar a ele idolatria, ou seja, adoração. Então observe que o peso que estava sobre a cidade de Pérgamo
era muito forte no tocante à questão do culto pagão, do paganismo. Predominava muita força, com muita fúria, o paganismo ali na cidade de Pérgamo. Então, observamos que Paulo, mesmo nas suas viagens missionárias, ele vai pregar o evangelho, ele vai anunciar em toda a Ásia. Então, há conversões na cidade de Pérgamo. Então a igreja começa a crescer, começa a se estabelecer, ela começa a se desenvolver, mas existe ali, no meio daquele crescimento, a infiltração. Pérgamo, ele significa casamento, ou seja, se nós observarmos, meus queridos, dentro desse contexto, a igreja foi crescendo na cidade de Pérgamo, porém, ela foi se contaminando, ela foi se perdendo a essência. O evangelho genuíno, natural, o evangelho verdadeiro, foi se misturando aos cultos pagãos, aos modismos, foram se misturando a forma de adoração a deuses pagãos, e com isso foi se perdendo a característica, perdendo a essência, foi se perdendo a forma de cultuar a Deus, por causa da mistura do paganismo, da idolatria, ou seja, do misticismo que foi praticado naquela igreja. Portanto, o Senhor Jesus, orientando a João, ele manda que ele escrevesse esta carta para o anjo da igreja, reprovando alguns comportamentos que eles estavam tendo enquanto igreja do Senhor. Esse era o contexto. Trazendo agora para a fase histórica, nós vamos ver que a igreja de Pérgamo representa a terceira fase da igreja, ou seja, do ano 313, a partir do 313 até o ano de 519. O que acontece nesse período, meus queridos? Olha só, a igreja ela vinha do segundo período, do ano 100 até o ano 313, ela vinha de intensas perseguições, como nós já ensinamos na última doutrina. Diocleciano, vários outros imperadores matavam os cristãos. Porém, no ano de 313, assume um imperador chamado Constantino. E ele observa a oportunidade singular que está em suas mãos, de pegar um povo numeroso, um povo que estava crescendo e sendo abençoado, mesmo em meio à perseguição. Ele pega, tem uma visão e diz: olha, nós não iremos mais perseguir os cristãos. Pelo contrário, nós iremos agora favorecê-los. Nós iremos chamar os cristãos para próximo do Estado e nós iremos fazer do Estado a religião oficial, o cristianismo. Entenda, meus queridos, que o cristianismo praticado por Constantino não é o mesmo cristianismo praticado pelos discípulos de Jesus. Quando Constantino observa essa oportunidade, ele faz o primeiro concílio, o concílio de Milão, e ele começa já a trazer líderes da igreja, ou seja, começa a trazer pessoas da igreja, cristãos, para perto do Estado, e começa a trazer algumas regras, começa a mudar algumas coisas, e aí ele já começa a trazer agora a unificação de alguns cultos. Ele começa a dizer o seguinte: olha, não dá para nós abandonarmos a fé pagã, não dá para nós abandonarmos os deuses gregos, tem muitos gregos aqui conosco, não dá para nós abandonarmos a nossa cultura romana em detrimento do cristianismo, mas nós vamos fazer uma coisa, vamos chamar os cristãos e vamos propor a eles um ecumenismo, vamos propor a eles juntar um pouco da religião cristã com um pouco da religião pagã, com um pouco da religião romana, e faremos assim uma religião universal, aonde ela será a religião do Estado,
e então nós vamos aceitando um pouquinho de cada um deles. Não precisamos tirar o Deus ali, Júpiter, nem Zeus, não precisamos derrubar o templo de Atenas, ou seja, vamos fazer algumas concessões, e aí os cristãos, eles aceitando a nossa proposta, nós damos a ele autoridade, damos a ele cargos públicos de governadores, de autoridades, e aí nós vamos dar uma proposta de não mais persegui-los para matá-los, mas pelo contrário, eles também terão participações no Estado, e a partir daí a igreja e o Estado será uma única entidade e andará de mãos dadas. E foi aí que começou, meus queridos, o declínio, começou aí, de fato, a queda, a frieza, a mornidão na vida da igreja, lá do ano 313, quando Constantino, inspirado pelo próprio inimigo, ele faz esta proposta de não mais perseguir e matar os cristãos, mas agora de colocar tropeço, de colocar agora outros objetos pagãos no meio do culto ao Senhor, tirando e desvirtuando a fé dos verdadeiros cristãos. Louvado seja Deus. Então representa aqui o terceiro período da igreja, que vai de 313 adiante até 519. Nós observamos que a orientação dada por Jesus a João para a igreja de Pérgamo naquele momento é a mesma orientação dada para a fase desta igreja, a qual se juntou com o mundo, a qual abraçou o Estado, a qual vendeu-se em detrimento de promoções, de quadros políticos, de oportunidades seculares, ou seja, a igreja se perdeu, ela se corrompeu. Então a mesma fala que Jesus estava trazendo naquele momento para a igreja de Pérgamo no ano de 95 depois de Cristo, ela funciona para este período da igreja em 313 e também vai servir para os nossos dias de hoje. Agora vamos fazer uma análise de quais foram as críticas que Jesus fez a esta igreja de Pérgamo. Observe que o texto que nós lemos, ele disse que isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que Jesus se apresenta como espada? Porque naquela época era muito comum as guerras. Para uma legião de soldados romanos era importante ter uma espada de 2 fios, ou seja, era uma espada afiadíssima, usada para a guerra. Então eles entendiam naquele momento, que contexto, que estava falando daquele que tinha a espada de 2 fios, ou seja, era o próprio Senhor Jesus se apresentando como general, como aquele que vai guerrear, aquele que tem a espada cortante, que estamos relacionados à sua palavra. E ele vai e observa: eu sei as tuas obras e onde habita. Olha só, irmãos, ele diz: eu conheço as tuas obras. Se engana, nós se enganamos se nós pensarmos que Deus não conhece as nossas obras. Deus conhece a nossa vida, Ele sabe o que temos feito, Ele sabe se temos orado, Ele sabe se temos murmurado, Ele sabe se temos duvidado do seu poder. Deus conhece as nossas obras, a nossa fala, antes de sair da nossa boca, Deus já sabe, Deus conhece. E Ele diz aqui: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Não era para menos, meus queridos. A igreja de Pérgamo estava ali no meio do panteão grego, onde os 4 deuses pagãos mais venerados da sua época estavam situados naquela cidade. A igreja estava lá no meio daquele panteão grego, aonde adorava-se a Deus, e ali do lado você via um culto a Zeus, um culto ali a Atenas, um culto a Esculápio, o Deus da cura. Ou seja, era tirado ali a oportunidade de adorar o verdadeiro Deus e dado a estes deuses pagãos como mistura. A igreja estava inserida no trono, onde estava o trono de Satanás. E ele faz uma observação:
retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Antipas, a Bíblia não vai falar muito sobre ele, a história também fala pouco. Mas segundo os historiadores, pode ter sido um líder desta igreja, que foi morto ali, sendo colocado dentro de um touro de bronze, para ser queimado, entregue como sacrifício. Mas não negou o nome do Senhor Jesus. E aqui observamos que, mesmo a fé que eles tinham no nome do Senhor Jesus, não eram todos, mas alguns. A Bíblia diz, umas poucas coisas eu tenho contra ti. Eram poucas coisas, mas tinham algo que reprovava a conduta dos irmãos de Pérgamo. E Jesus está aqui relacionando, ele diz, olha meus queridos, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que cometesse o sacrifício, ou comesse sacrifícios de idolatria, e se prostituísse. São duas coisas que Jesus fala contra esta igreja. A primeira delas é que lá no meio daquela igreja, existiam aqueles que tinham a doutrina de Balaão, ou seja, no meio dos santos, tinham aqueles que faziam coisas que desagradavam a Deus, que aceitavam tropeço, ecumenismo, aceitava coisas que parecem ser pequenas aos olhos de Deus, mas eles aceitavam e isso estava reprovando a sua conduta. E eu estava imaginando, irmãos, o que foi que Balaão fez. Ele não foi matar o povo, perseguir o povo, não. Ele gerou mistura, fez com que o povo se prostituísse, caísse na depravação, colocou pedra de tropeço. E olha o que é que tem acontecido nos nossos dias. Também muitas pessoas têm colocado pedra de tropeço no caminho dos santos, se dizendo ser cristãos, mas são da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque diz, não, Deus não quer saber disso aí não, isso é besteira, Deus só vai querer o teu coração. Muitos deles se escondem atrás dessa doutrina de Balaão, permitindo coisas que Deus não aprova, querendo se justificar através da palavra, enquanto não existe base bíblica. Observe aqui os deuses que eram adorados naquele período. Os deuses dos céus, que era Zeus, eles tinham Zeus e Júpiter como divindades. Até hoje, irmãos, temos pessoas que não se libertaram da cartomancia. Pessoas que se dizem cristãos, mas não largam o horóscopo. Só levanta o dia quando só faz alguma coisa, quando vai lá ver o que é que o horóscopo dele está dizendo, quer se basear pelas estrelas, pelo zodíaco. Preocupado com signo, com data do que nasceu, com numerologia. Isso é coisa do diabo, meus queridos. Isso é mistura. Não podemos, o cristão, no século 21, mediante esta palavra, sermos levados pelo misticismo, por essas questões que não trazem nenhuma edificação para a tua vida. Deixa de ler as escrituras para acreditar na própria sorte. Muitos cristãos ainda hoje vai consultar livro de sonhos para saber o que foi que sonhou, para saber a interpretação. Isso é paganismo, isso é mistura. Deus repreende, Deus ele abomina esse tipo de comportamento. E lá no meio da igreja de Pérgamo tinha pessoas que eram praticantes dessas seitas, dessas coisas, desses misticismos. O verdadeiro cristão, ele entende que a sua revelação vem da palavra. Ele não precisa de horóscopo, ele não precisa de astrologia, ele não precisa de signo, ele não precisa de cartomante, ele não precisa de nada disso, nem de rezadeiro, de nada. Ele já tem o Espírito Santo em sua vida. Ele não vai ficar procurando nos céus a numerologia, impressionado com essas superstições, coisas do paganismo que foi herdada da cultura.
Era isso, a pedra de tropeço, ecumenismo. Dar as mãos com esse tipo de comportamento que Deus reprova, acreditando mais na sorte do que na direção de Deus. Da mesma maneira, ainda temos hoje pessoas que estão apenas a falsa sabedoria. Meus queridos, a verdadeira sabedoria consiste em temer ao Senhor. A sabedoria humana, ela não leva o homem ao céu. Ela pode ajudar em algumas outras atividades aqui nesta terra, mas nada se compara com a verdadeira sabedoria que somente está no Senhor Jesus. Ainda hoje tem pessoas que estão adorando ao Deus Dionísio, ao Deus do vinho, dos prazeres, da permissividade, dizendo que Deus não é radical, que Deus não quer essa coisa de ser quadrado, de ser tradicional, não. Vive de qualquer jeito, querendo adorar a Deus de toda maneira, sem abrir mão da sua própria vida, para receber de Deus a sua palavra, a sua promessa, sem haver mudança, sem haver regeneração, sem haver santificação. Querem viver da mesma maneira que estavam no mundo, querem adaptar a forma de cultuar a Deus, trazendo entretenimento para dentro dos templos, para um culto de adoração ao Senhor, com situações adversas. Você não sabe se aquilo é um culto, se é um show de boate, porque está tudo misturado, e Deus não se agrada desses comportamentos. O lugar de adoração é um lugar santo, é lugar de reverência, a casa de Deus, um lugar que foi consagrado para que nós possamos entregar o nosso sacrifício, para entregar a nossa vida, para gerarmos em nós o nosso arrependimento. O homem precisa arrepender-se dos seus maus caminhos, voltar-se para Deus, para poder encontrar-se com a sua salvação. Não há lugar para o ego, para o egoísmo, para o amar a si mesmo, não há lugar. Não tem como adorarmos a Deus e a Mamon. Não tem como adorar a Deus e a Dionísio. É isso que Jesus estava dizendo para João. Escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Não dá para adorar duas divindades. Não dá para adorar a Deus e a Mamon, a Deus e a Dionísio, a Deus e a Atenas, a Deus e a Esculápio. Esculápio, meus amigos, o Deus serpente. Ele foi colocado ali como uma divindade. E o povo ia para o templo de Esculápio. As pessoas, quando estavam enfermas, chegavam naquele templo, tinha os sacerdotes de Esculápio. As pessoas eram colocadas para dentro do templo para passar a noite ali dormindo com as serpentes que não tinham veneno, para que quando fosse no dia seguinte elas pudessem mostrar o seu sonho para o sacerdote, e o sacerdote fazia a prescrição do que remédio eles iam tomar. Mas olha como é interessante, se uma pessoa chegasse muito doente, elas nem podiam entrar dentro do templo de Esculápio. Sabe por quê? Porque tinha uma gravura escrita assim: aqui a morte não entra. Ou seja, se uma pessoa chegasse muito debilitada, eles não aceitavam aquela pessoa, com medo da pessoa morrer lá dentro e difamar a divindade, e dizer que a divindade não tinha tido força para curar aquela pessoa. Então era pré-selecionado quem podia entrar. Quem tivesse um pouco doente entrava, mas quem tivesse um pouco mais de enfermidade não podia entrar. Isso era acepção de pessoas, era menosprezar a capacidade intelectual das pessoas. E muitas pessoas se deixavam levar por isso. Que Deus é esse que fica selecionando quem cura e quem não cura, limitando o seu poder para quem vai morrer ou não morrer. E assim, as divindades estavam ali entrelaçadas no culto. E hoje não podemos permitir que nenhum tipo dessas idolatrias possam permear o culto ao Senhor. Pois o recado é o mesmo para nós. Deus quer exclusividade. Temos que retirar todo o altar que não vem de Deus.
forma de cultuar que Deus não se agrada. E a segunda coisa que ele fala e reprova, ele diz também que entre eles tinha os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que o Senhor também aborrece. Os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas, eles diziam que para que o homem pudesse receber maior graça, ele tinha que ter maior pecado. Então, já que eles pregavam, eles diziam assim: não, vocês podem errar à vontade, podem fazer as coisas mais atrozes que vocês imaginarem, que Deus não vai achar ruim, Ele vai achar bom. Eles incentivavam o povo a pecar, a cair na depravação moral, porque ele disse que quanto mais pecado o povo tivesse, melhor era para Deus fazer o milagre. Isso é doutrina de demônio, irmão. A Bíblia não nos ensina a nós se depravarmos no pecado, pelo contrário, ela manda nós sairmos de uma vida de pecado, estarmos mortos para o pecado. Porque o pecado de não aceitar a Jesus já é suficiente, não precisa cometer nenhum outro para sermos condenados. Só o fato de nós não aceitarmos a Cristo, já estamos condenados. Então eles aprovavam, eles alimentavam o povo, muitos queriam pecar, aproveitavam-se dessas doutrinas de demônios. E diziam: vocês podem pecar à vontade, Deus não vai castigar vocês. Pelo contrário, vocês estão ajudando a Deus, pecando assim deliberadamente. Era essa a doutrina dos nicolaítas que Jesus aborrecia. Então hoje, meus queridos, façamos uma reflexão. Se o pecado está vindo mascarado, se ele está vindo como bandejas, se ele está vindo como pratos bonitos, faça a prova de Deus. Não receba as coisas que o mundo oferece. Não ande de mão dadas com o mundo. Saia do meio onde está o trono de Satanás. Aonde é que está o trono hoje? Está num sistema falido. O sistema mundano, pecaminoso, cheio de egoísmo, cheio de avareza, cheio de vaidade. Muitos cristãos saindo do foco do chamado para enveredar por estes chamados mundanos, querendo fazer aliança com homens pecadores. Não sustenta, nem líderes, nem liderados podem se concuminar com estas pessoas do mal, que estão com seus corações pervertidos, só pensam na ganância, no dinheiro, só pensam em si mesmo, no poder. Mas Deus quebrará todo o arco de guerra nesta noite. Façamos um esforço, porque esta carta está atual para os nossos dias. Não se deixemos levar pela doutrina de Balaão e nem pela doutrina dos nicolaítas, que o Senhor tanto aborrece. Blindemos o nosso coração, meus queridos. Pode deixar 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, se mantenha. Está próximo a vinda do Senhor. Está próximo o dia da redenção. Está próximo o dia que o Senhor vem buscar o seu povo. Então aguenta mais um pouquinho. Segura mais um pouco. Resiste mais um pouco. Que você não será decepcionado. Você será abençoado por Deus. Você será agraciado por Deus. Trocaremos a nossa luta que estamos tendo aqui. Olha só o que é que ele diz aqui. Olha só. Arrepende, pois quando em breve eu virei a ti. Ele batalhará com a espada da sua boca. Agora, quem tem ouvidos, ouça. Porque o que vencer, darei de comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Duas coisas Deus vai nos dar para aquele se vencer. O maná escondido, está preparado para nós. E a pedra branca. O alimento espiritual. Vai alimentar as nossas vidas espirituais para todo sempre. E a pedra branca tem vários significados. Um deles é quando uma pessoa era colocada à prova sobre juízo.
o juiz ele tinha que dar a sentença. Muitas vezes a sentença vinha numa caixa, e dentro daquela caixa tinha uma pedra. Se fosse uma pedra preta, a pessoa tinha sido condenada. Se fosse a pedra branca, ela tinha sido absolvida. Então, nesse momento, a pedra branca pode ser a absolvição do nosso pecado e de todo o mal que está sobre essa terra, e está sendo recompensado por Deus com a nossa liberdade celestial. Também a pedra branca representava uma pedra de convite. Quando alguém fazia uma grande festa, a autoridade romana, ela mandava uma pedra branca com a pessoa que era convidada a entrar naquela festa, precisava apresentar aquela pedra. Quem sabe essa pedra não é um convite, você vai receber de entrar no céu. E mais uma coisa também era representada uma pedra branca, quando os corredores romanos também ganhavam as suas corridas, como um prêmio, recebiam uma coroa de louros, e recebiam uma pedra branca também, como prêmio da sua corrida, da sua vitória. Então tem promessa, tem uma pedra que você vai receber, e eu vou receber, no final de toda esta luta. Um maná escondido, nós iremos alimentar, receber de Deus. Vamos alegrar o nosso coração com esta palavra. Vamos buscar a Deus fortaleza, tirar do nosso culto, da nossa vida, tudo que não agrada ao Senhor. Sejamos fiéis a Deus. Não se embaracemos com o negócio desta vida. Não se deixemos enganar pelas coisas que o inimigo está fazendo. Não se imersa pela régua da maioria. É conversa fiada dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi, nem será. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo lá no deserto não teria feito o bezerro de ouro quando Moisés demorou a voltar das tábuas lá do monte. Passaram 40 dias, o povo já se levantou, apertaram contra Arão, fizeram um bezerro de ouro. Então não é a voz da maioria que vai mandar, é a voz do Espírito Santo que manda na tua vida. Não se baseie pelas multidões. Não se baseie pelo que estão fazendo. A multidão está fazendo, a maioria está fazendo. Não vá por esse caminho. Mas venha para a palavra. Seja alimentado pela palavra. Ouça o seu líder. Avalie o que está sendo pregado. Analise, prove os espíritos. Se mantenha no chamado que Deus lhe fez. Se mantenha na promessa que Deus lhe fez. Se mantenha buscando ao Senhor com sinceridade, integridade de coração. Não se contamine, não se corrompa. Não se venda, não venda a sua fé. Mas permaneça aos pés do Senhor. Que tem duas promessas aqui para esta carta, para este posicionamento. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Entregamos aqui a palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Quero lhe convidar neste momento a fazer uma oração. Se tem alguém nessa noite que quer reconciliar-se com o Senhor, faça essa oração juntamente conosco. Se tem alguém nessa noite que precisa de cura, faça essa oração nessa noite. Deus vai se manifestar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Deus. Paizinho querido, continua abençoando a tua igreja, continua, meu Pai, fortalecendo os teus filhos, meu Pai, que como a igreja de Pérgamo, meu Deus querido, estava sendo bombardeada pelo inimigo, iludida, enganada, meu Deus amado, eu te peço, meu Senhor, abra o entendimento da atual igreja, meu Pai, da igreja desta geração, que possamos, meu Pai, estar no centro da tua vontade, fazendo, meu Deus, a tua vontade. Não permita que nenhum embaraço esteja sobre a nossa mente, mas orienta-nos, meu Deus querido, até a tua vinda. Fortalece, meu Pai, as nossas vidas, nos dá graça. Eu te apresento, meu Deus, aqueles que querem se reconciliar, meu Pai querido. Abençoa poderosamente os teus filhos, meu Pai. Perdoa-lhes, Pai, as falhas e dá vitória aos teus servos.
Também, meu Pai, se tem alguém enfermo, repreende esta enfermidade agora para a glória do Teu nome. Restaura a nossa saúde, meu Pai, a saúde dos Teus filhos nesta noite. Meu Pai querido, que as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, meu Pai, estejam sobre cada família, Pai, aqui presente nesta noite. E assim, meu Pai, muito obrigado por tudo. Sê conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus confirma, dizendo amém. A paz do Senhor para os meus queridos irmãos, e que tenhamos toda uma excelente noite em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.